Olá, papais e mamães, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Grace Michael, sou criadora da página Mães de Autistas, uma página que eu criei no Instagram para a gente poder desabafar, falar um pouco sobre o mundo do autismo, a gente poder trocar ideias, trocar dicas, trocar desabafos, trocar choro, enfim. Pra gente poder entrar nesse mundo do autismo que hoje em dia sofre tanto preconceito, ainda sofre preconceito, e a gente tem que se unir para poder falar mais sobre esse assunto. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de rotina, de mudança de rotina no dia a dia e de viagens, como nós temos a nossa rotina aqui em casa. Para quem não sabe, né, as crianças do espectro, elas têm uma questão da previsibilidade. Elas preferem saber tudo o que está acontecendo. Elas preferem ter uma rotina muito mais organizada. Saber que naquele horário vai ser o almoço, naquele horário vai ser o jantar, naquele horário é o horário do desenho, horário de dormir, enfim. E as mudanças nessa rotina, elas afetam muito as crianças, os adolescentes e os adultos no espectro. Por quê? Porque o lidar com o desconhecido é muito complicado. Nós também temos alguns problemas de saída da nossa zona de conforto. Então eu vou dar o exemplo, tu coloca que eles vivem todo dia saindo da zona de conforto deles. Então, para nós, a gente tem aquele medo, aquela incerteza. Para eles, se algo começa a sair da rotina direta e indiretamente, já causa um impacto muito grande neles, né? Eu confesso que aqui em casa a gente não tem quadro de rotina. Nós tentamos trabalhar isso uma vez, não deu certo. A gente está tentando trabalhar com a psicos para a gente incluir um quadro de rotina aqui em casa, mas eu confesso que a gente tem os horários que a gente faz, né? 11 horas eu começo a fazer o almoço, para no máximo meio-dia o Lucas tá almoçando, para ele dormir o soninho da tarde, para ele fazer atividade, né? Para ele comer algo. Então a gente tem os horários, mais ou menos, mas a gente não tem um quadro. Nem tem assim um quadro com os horários certinho dos dias e tudo. A gente não tem isso aqui em casa ainda. Tanto porque eu trabalho 3 vezes na semana, então os outros dias eu não trabalho. E a gente ainda tá com essa dificuldade de adaptar ainda uma rotina. Como que a gente lida com as mudanças na rotina aqui em casa? Porque tem dias da semana que eu trabalho os 3 dias, tem dias que eu trabalho 2. Então, só essa mudança a gente já vê que afeta um pouco o relacionamento dele comigo, ou com o pai dele, ou com a casa, até a questão do dormir. Se acontece algo que muda a rotina dele, ele já tem dificuldade para dormir. Então, a gente tem que tentar testar como a gente vai fazer. Uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi e eu levo pro resto da vida, é falar antes o que vai acontecer de diferente na mudança da rotina. Exemplo, hoje nós temos fono, então no dia da fono a gente se a consulta é de tarde ou se é no outro dia de manhã, a gente faz daí no outro dia, no dia anterior, a gente já vai falando, amanhã nós vamos ver a fulana, a Mariazinha. Lembra da Mariazinha? Então, lembra que ela é tua amiga? Lembra que você brinca? Lembra? Então, e eu mostro uma foto da fono. A fono também mandou uma foto do consultório dela, para ele se familiarizar que naquele dia ele tem fono. Quando ele fica muito tempo sem ir na fono, né? Quando ele fica 1, 2 semanas sem ir, um dia antes eu faço isso. Então ele tem toda sexta-feira é fono. Se muda, né, o dia da fono,
muda a semana da fono, falha uma semana, alguma coisa, é bom fazer isso pra relembrar. Porque eu percebi que o Lucas, ele não gosta que tu pegue e bote ele no carro e chegue em qualquer lugar. Então a gente vai falando pra ele sempre quando a gente vai fazer algo fora da rotina, né? Então a fono ele tem toda semana, mas se falha 1, 2 semanas, e depois a gente tem que fazer esse processo de relembrar ele que esse é o dia da fono e que ele vai ter que fazer a fono, né? Viagem também é a mesma coisa, né? Agora faz uma semana que eles foram, ele e o pai dele foram para os meus pais em Gravataí, região metropolitana aqui no Rio Grande do Sul, e ficaram nos meus pais, depois foram para minha sogra em Porto Alegre. Então o que acontece? A gente, na semana que ele ia sair, a gente foi falando, sabe para onde você vai? Você vai lá no vovô, na vovó, você vai na vovó Vera, lembra? Lá no vovô tem a piscina, tem as árvores, na vovó tem os auau. Então, relembrar ele, dar a previsão que ele vai fazer algo que está fora da rotina dele para ele se preparar. Então, uns dias antes a gente liga para ele ver o meu pai, a minha mãe, ou ver a minha sogra. A vovó tá louca para te ver, que não, para ele ver o ambiente da casa deles, para ele ver que é onde é, né? Claro que ele lembra, mas falar para ele que ele vai estar naquele local, né? Então eu percebi que isso é muito importante, a gente sempre falar para ele antes. Eu aprendi e é o que eu levo, sabe? É o que eu levo pra vida. Sempre falar antes, que nem agora ele ficou uma semana sem ir nas terapias porque ele tava lá em Porto Alegre. Então, semana que vem eu já vou falar, lembra da Diná? Nós vamos na fono. Lembra que você conversa com ela, que você brinca com ela? Lembra da Kati? Você brinca com ela, você vai na clínica dela. Então, é sempre bom a gente enfatizar o que vai ocorrer, né? Pelo menos com o Lucas funciona assim. A gente vai viajar, se a gente vai sair, a gente sempre explica onde que é. Uma coisa também que eu achava interessante, quem me alertou isso foi a primeira fono dele aqui de Capão, que falar também poucas palavras. Então, a gente mora saindo aqui, aparece a praia já enxerga a praia. A gente mora umas 3, 4 quadras da praia, mas você já enxerga a praia. Então, no início, toda vez que ele saía, ele queria ir pra praia, porque ele gosta da praia. E aonde a gente vai, todos os lugares a gente passa perto da praia. E daí toda vez ele queria ir pra praia, a gente dizia que não, e ele chorava, desorganizava, às vezes ele tinha até uma crise. Só que antes de sair eu sempre falava pra ele, filho, nós vamos na tia, não vamos na praia. E era isso que eu fazia e não acontecia. E daí eu comentei isso com essa fono, e essa fono falou que, olha, até é interessante você tá falando antes, mas você tem que falar só aonde vocês vão, não falar onde vocês não vão. Então, você sempre tem que dizer, nós vamos na tia. Se ele quiser ir pra praia, se direcionar, você chega e fala, a mamãe disse que nós vamos na tia. Não falar, vamos praia, entendeu? Então, ele só entendeu o que ele gosta, que ele queria, que era a praia, e vamos. E daí, simplesmente, tu não vai. Então, é uma coisa bem engraçada que me ocorreu e eu realmente percebi, realmente, ele vai entender que ele vai querer ir na praia. E a gente passa pela praia, então ele vai querer ir. Então, eu sempre digo, nós vamos na tia, ou na fono, ou na psico. Então, quando ele queria se direcionar pra praia, a gente falou, lembra que a minha mãe disse que nós vamos na tia? Daí ele dá uma desorganizada, mas daí ele percebe que é na tia, e daí ele acaba esquecendo, e daí acaba indo tranquilamente.
visitas em casa, isso muda muito a rotina da criança, adolescente e adulto no espectro. Muda até a nossa rotina da nossa casa, né? Às vezes a gente tá acostumado de não jantar, de alguém vai na tua casa, tu tem que fazer janta. Enfim, para criança no espectro, tendo uma pessoa, além das pessoas que moram na casa, é bem complicado. Você que vai para casa de alguém que tá no espectro, é bom você saber qual é a rotina da casa, qual é o horário de dormir, que horário a criança dorme, aonde a criança dorme, como que é aquela rotina daquela casa, né? É bom você se informar e você respeitar essa rotina, porque qualquer mudança que acontece na rotina da criança do espectro, ou do adulto, ou do adolescente, acarreta talvez em semanas ou até um mês inteiro a gente se readaptar, se readequar àquela rotina. Então é muito importante você que vai na casa de alguém, ou vai dormir na casa de alguém, você respeitar a rotina daquela família. Eu vou dar um exemplo. Aqui, como nós moramos em outra cidade do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, quando eles vêm, geralmente eles vêm dormir aqui em casa. Então, às vezes passam o dia inteiro. Então, a gente já avisa. Ó pai, ó avó, a gente dorme 10 horas. No máximo 10 horas o Lucas tem que estar na cama. E aqui a gente tem uma rotina do sono que nós todos desligamos tudo às 10 horas, deitamos na cama, fingimos que estamos dormindo para ele dormir. Porque a gente sabe que a rotina dele vai, do outro dia, se ele não dormir bem, ela vai acarretar em desorganização, em crise, ou ele vai passar a noite toda acordado. Então a gente avisa a pessoa e a pessoa tem que fazer. Então geralmente não é pessoas de fora que vem aqui para casa. Então é mais a gente, mais o pessoal de casa, meu pai, minha mãe. Mas, né, respeitar é o mais importante. Respeitar a rotina daquela família que tem aquela criança no espectro, que tem, né, ela já tem que estar lidando com alguém estranho lá dentro. E aquela pessoa não respeitar a rotina daquela casa é complicado. Ah, mas é um dia só. Para uma criança neurotípica não faz mal, mas para uma criança no espectro faz muita diferença um dia fora da rotina. Nós, mães e pais, que sabemos. E uma coisa que a gente viu também que eu acho que prejudicou muitas famílias, muitas crianças, pais, enfim, foi a quarentena, o lockdown, principalmente, né? A rotina foi readaptada diversas vezes, porque teve lockdown, todo mundo em casa, depois muita gente trabalhando home office, daí muita gente voltou a trabalhar de forma presencial, escola, creche, terapias canceladas, e depois retomou as terapias, depois, pelo menos aqui no sul, retomou, depois de novo parou as terapias. Então é muito complicado lidar com essas mudanças, e tem muitas crianças que ainda estão passando por essas mudanças e ainda estão tendo desorganizações e crises por causa dessas mudanças, porque é um momento incomum, é algo incomum para nós. Então, se a gente já tá sofrendo, você imagina os nossos pequenos, né? E a dica que eu dou para vocês, mamães, papai, se você faz uma rotina certinha, tenha um tempo para você, coloca um horário, nem que seja 1 hora para você ou para o seu marido, para vocês terem um tempo para vocês, olhar uma série, tomar um vinho, sei lá o que vocês façam para desopilar, né? Então, é muito importante, você também precisa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia. Me conta um pouquinho como é que é a questão da rotina de vocês aí. Curte, comenta, compartilha, segue a página e vamos conversando ainda mais. Obrigado e até a próxima.